Olá pessoal, aqui é o Paulo Haddad e no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês como o OpenDSS modela o PV System, beleza? Então vamos começar aqui descrevendo o nosso modelo. Dentro do nosso modelo nós vamos encontrar dois componentes. Nós vamos encontrar o painel e também o inversor. Esses dois componentes geram então o modelo matemático, tá? Então nós temos aqui o nosso painel. Nós temos o nosso inversor que pega DC e transforma em AC e joga para um Norton equivalente, tá? Que esse Norton equivalente, portanto, vai dar uma potência ali trifásica ou monofásica, beleza? Só que oscilante no tempo. Saindo do painel, nós temos uma potência P e saindo do inversor, nós temos uma potência PAC, tá alternada. Saindo do nosso modelo, portanto, nós temos uma tensão e uma corrente, dois fasoriais, com uma potência que é igual a V vezes I conjugado, complexo conjugado. Legal? Para esse modelo, o que nós precisamos informar? Nós precisamos informar a potência no ponto de máxima potência nominal, ou seja, para 1 kW por metro quadrado. Nós precisamos também definir uma temperatura de base. Nós vamos depois dizer o que ela significa e para que ela serve. E também uma irradiância ou irradiação de base. Preciso também definir um valor, que depois nós vamos conversar para que serve esse valor. Além disso, nós precisamos entregar uma irradiação, que seria uma curva no tempo em PU. Então, tem uma curva em PU ao longo do tempo de simulação, por exemplo, um dia. Além disso, nós precisamos também entregar, tá, uma curva de temperatura ao longo do dia. Então, ali no eixo X nós temos o tempo, que ali nós temos também, portanto, a nossa temperatura. Beleza? O que mais? Precisamos passar a conexão, se é estrela ou triângulo, se for trifásico, a tensão e o fator de potência ou a potência reativa que o inversor ali vai passar para a rede ou receber da rede. Beleza? Ok, vamos dar uma olhada no nosso painel. Lembrando que do nosso painel nós podemos tirar uma curva corrente por tensão. Tá? Essa curva em geral tem a seguinte forma, que eu vou apresentar aqui para vocês, e um ponto ali nós podemos dizer que seria o ponto de máxima potência. Tá? Nesse ponto de máxima potência, nós teríamos ali uma tensão DC e uma corrente IC, que seria a tensão e corrente de operação. Esse ponto é a corrente de curto-circuito e esse ponto é a tensão de circuito aberto. Então, nós definimos a curva, só que essa curva é definida para uma temperatura e uma irradiância. Tá? Então, essa curva ela vai se modificar, dado que eu modifico um dos dois parâmetros. Beleza? Como saída, a potência no ponto de máxima potência, então, potência no ponto de máxima potência vai ser o VDC vezes o IDC. Ok? Agora vamos comentar um pouco como essa curva se comporta quando eu altero a temperatura do meu painel. Então vamos lá desenhar a nossa curva I por V, tá? Colocar aqui a nossa curva entre aspas base, que é a mesma ali do lado esquerdo, e o seu ponto de máxima potência. Vou acrescentar uma outra curva, tá? A corrente um pouquinho maior, só que a tensão muito menor, com um ponto de máxima potência vermelho. E uma outra curva ali com uma tensão, com uma corrente um pouquinho menor do que a branca e uma tensão deveria ser muito maior do que a branca, com outro ponto de máxima potência verde. Essa curva ela segue a seguinte orientação com o aumento da temperatura. Então a tensão vai diminuindo e a corrente vai aumentando, tá certo? E eu posso concluir daí que a potência no ponto de máxima potência ele diminui com a temperatura. Então eu tenho uma reta decrescente, tá? Isso é uma conclusão que eu tiro a partir dessas curvas, ok? Lembrando que eu só estou olhando a temperatura, então é a radiância fixa aqui, tá? Não estou observando a irradiância, legal? Agora vamos lá, vamos observar como essa curva se comporta com a variação da nossa irradiância. Então vamos lá, curva I por V, beleza, VI,
Tenho ali a minha curva principal, que seria a curva branca, com seu ponto de máxima potência. Eu tenho um cara agora que aumenta muito a corrente e pouco a tensão, de corrente curto-circuito e a tensão de circuito aberto. Diminui muito a corrente de curto-circuito e diminui um pouquinho a tensão de circuito aberto. Tá? E essa é a orientação do aumento dessa curva, dado o aumento da irradiação. Beleza? Olhando para essa curva, não diretamente, mas eu posso concluir daí que a potência no ponto de máxima potência em função da nossa irradiação. Então vamos lá colocar a irradiância. Eu estou misturando irradiação e irradiância, talvez eu não sei muito bem a diferença, tá? A potência no ponto de máxima potência, para a irradiância com valores baixos, essa minha potência de máxima potência não segue uma reta, tá? Como apresentado aqui agora nesse tracejado rosa. Então, para a irradiância baixa, isso não vale muito essa reta que eu vou usar. Ou seja, nós vamos assumir que mesmo para a irradiância muito baixa, a potência no ponto de máxima potência dividido pela irradiância é constante, é essa reta rosa. Lembrando que nós vamos errar, tá certo? Para a irradiância baixa, a potência deveria ser menor, só que beleza, não tenho o que fazer. Agora para o inversor, vamos dar uma olhada aqui no nosso inversor. No nosso inversor, ele tem uma potência de entrada P e de saída PAC, ou seja, nós podemos incluir um rendimento ali. Tá? E esse rendimento é uma curva que relaciona a potência de entrada com o rendimento para um VDC constante. Ou seja, você vai lá olhar no fabricante, dado o VDC nominal, você vai escolher essa nossa curva de rendimento. E ela é única no OpenDSS, nós não conseguimos definir outras. Muda, tá? Mudando o VDC, mudaria. Ou seja, vamos lá agora falar um pouco no OpenDSS. No OpenDSS, essa primeira curva de potência no ponto de máxima potência e temperatura, eu vou passar para ele como se fosse um fator relacionado com a temperatura. Quem é esse fator? Esse fator vai ser a potência no ponto de máxima potência dividido pela potência no ponto de máxima potência para 1 kW por metro quadrado que eu defini lá em cima. Beleza? Então esse é o fator. Legal. Agora aqui, o OpenDSS entende, eu não preciso passar nada para ele. Ele já vai assumir o seguinte, ó, ele vai criar um fator de irradiância para a irradiância, né? O eixo Y, fator de irradiância, o eixo X, a irradiância, como sendo uma reta, igual aquela nossa reta rosa. Tá? Isso ele assume, ele cria dentro dele. Tá? Beleza? Aqui, para a curva do rendimento do inversor, nós precisamos passar para o OpenDSS. Nós vamos passar ali uma curva de rendimento pela potência de entrada em PU, beleza? Dado um VDC fixo, em geral, nominal, tá bom? Ok. Disso tudo, eu consigo descrever as equações que determinam o funcionamento desse meu modelo. Por exemplo, P ali em cima. A potência que sai do meu painel, posso dizer que a potência no ponto de máxima potência para 1 kW por metro quadrado, isso é a potência nominal que deveria sair do meu painel, vezes o fator T ali, que eu estou escrevendo à direita, o fator T, coloquei um T ali, o fator de temperatura, tá? Quanto maior a temperatura, diminui esse valor, vezes um fator de radiância. Tá? Depois já vou descrever melhor quem são esses dois fatores dentro do OpenDSS. E a irradiância que nós vamos entender vai ser a irradiância do valor ali, base, que eu defini a priori, vezes um ponto no tempo ali da nossa curva de radiação. Então, eu vou fazer a multiplicação dos dois. Tá? Eu vou pegar um valor ali para cada ponto no tempo, tá? Dado que o P é para um dado ponto no tempo. Beleza? Agora, vamos olhar a potência AC. Ela vai ser o P vezes o rendimento do inversor. Basicamente isso. Tá? Então, não tem como complicar. Agora vamos dar uma olhada, dado que essas duas são as equações principais que descrevem esse meu modelo do PV dentro do OpenDSS, eu quero olhar para umas condições de contorno. Tá? Então, condições de contorno, primeiro a gente espera que o fator T, para a temperatura que eu passei, na curva você vai dizer que esse fator para essa temperatura é 1. Isso é bom você fazer. Tá? Então, essa é a condição de contorno que você precisa fazer dentro da curva. E o fator irradiação, o OpenDSS faz.
Dado que é 1 kW por metro quadrado, é a radiância, esse fator é unitário. Ou seja, se esse fator é uma reta, eu já defini a reta dentro do OpenDSS, porque eu tenho dois pontos, o 0, 0 e esse ponto. Radiância é 1 kW, fator 1. E a radiância é a multiplicação desses dois valores aqui, tá? Então, essa radiância de 1 kW por metro quadrado, ela pode existir se é radiação vermelha ali, o valor, vezes um ponto ali na minha curva, der 1 kW por metro quadrado. Se isso der, vai ter um fator unitário. Beleza? Então, como conclusão, por exemplo, se eu tenho uma temperatura no tempo t, que é igual à temperatura que eu defini, dado que você definiu muito bem a curva, tá? O fator t para essa temperatura é 1, e a radiância para essa mesma, que é a multiplicação desses dois caras, tá? O valor no tempo t é igual a 1 kW por metro quadrado, eu espero que a potência que sai do meu painel seja a potência do ponto de máxima potência nominal, ou seja, aquela potência que eu defini. Beleza, pessoal? Então é isso, eu falei um pouquinho rápido aqui de como o modelo funciona. Qualquer pergunta sobre ele, qualquer coisa que você não tenha entendido muito bem, o que eu tenha falado meio que talvez não muito precisamente, você pode deixar aqui os comentários na descrição desse nosso vídeo, beleza? É isso, se você gostou desse vídeo, dá um like aí, e se você está gostando desse nosso trabalho, se inscreva aí no nosso canal e até a próxima.